Os ventos mudaram e o mundo parecia estar à beira de um colapso. Um senso crescente de caos tomava conta das nações. Cada desastre, cada crise, reforçando a impressão de que algo maior estava por vir. Terremotos, incêndios e inundações invadiam os noticiários diários. Mas seriam esses eventos meramente ciclos naturais da Terra, ou o início de algo mais profundo e catastrófico? A humanidade sempre buscou respostas para o inexplicável. E nas páginas da Bíblia, muitos encontraram sinais que pareciam falar diretamente ao momento presente. As escrituras antigas, carregadas de simbolismo, falavam de tempos difíceis, de tribulações que precederiam o fim. E agora, à medida que as sombras do medo cresciam, os fiéis se perguntavam: estamos vivendo os últimos dias? Com cada novo evento, parecia que as profecias ganhavam vida. As guerras devastavam nações inteiras, enquanto a fome, sempre presente, se alastrava por áreas antes seguras. A destruição silenciosa de pandemias e a agitação social ecoavam nas palavras escritas há milênios, despertando uma inquietação profunda na alma humana. No entanto, uma pergunta pairava no ar. E se tudo isso não fosse um sinal do fim dos tempos, mas sim o resultado das escolhas humanas? Seria possível que o verdadeiro apocalipse fosse uma consequência de nossa negligência com o meio ambiente, de nossa sede insaciável por poder e controle? O mundo parecia dividido entre aqueles que viam sinais claros e aqueles que acreditavam que tudo não passava de um ciclo inevitável. Seja como for, o tempo estava correndo e a humanidade precisava decidir qual caminho seguir. Estaria o mundo se preparando para o fim, ou apenas para uma nova era de desafios? O Apocalipse. Poucas palavras evocam tanto mistério e temor. Escrito pelo apóstolo João, o livro do Apocalipse é uma obra de símbolos, visões e profecias, que durante séculos confundiu e inspirou crentes ao redor do mundo. A promessa de um fim certo, porém enigmático, estava inscrita nas páginas da Bíblia, aguardando a sua revelação. Os selos que seriam rompidos, as trombetas que soariam e os cavaleiros que cavalgariam pela terra, cada um carregava consigo o peso do julgamento divino. Mas o que significava cada sinal? Seriam esses eventos a descrição de uma catástrofe iminente, literal, ou uma metáfora poderosa sobre o fim de uma era? O debate teológico ao longo da história apenas aprofundou o mistério. A figura do anticristo, a besta que surgiria para enganar as nações, também sempre pairou sobre essas visões. Um ser cuja vinda traria a maior das batalhas, o confronto final entre o bem e o mal. No entanto, a interpretação desse personagem varia tanto quanto as próprias traduções da Bíblia. Para alguns, ele seria uma pessoa real, um líder global manipulador. Para outros, talvez uma ideia, uma ideologia. O simbolismo das 7 trombetas ressoava em tempos de caos. Cada som representava uma desolação, uma destruição parcial que parecia refletir os próprios desastres que o mundo moderno testemunhava. Mas a grande questão que permanecia: essas catástrofes seriam uma manifestação física ou uma advertência espiritual? Na história da fé, muitos olharam para o futuro com temor e expectativa. No entanto, diante das incertezas da interpretação, um fio comum unia todos os crentes: a necessidade de se preparar. Pois, em última instância, o Apocalipse era mais do que um final, era um começo. Enquanto o caos crescia ao redor do mundo, um fenômeno mais sutil, mas igualmente poderoso, ganhava força: as teorias da conspiração. Em tempos de incerteza, a mente humana buscava padrões, explicações. Quando as respostas racionais pareciam insuficientes, surgiam narrativas alternativas, tentando dar sentido ao inexplicável. A internet se tornara um campo fértil para essas ideias, que se espalhavam com uma velocidade alarmante. De governo global a desastres fabricados, essas teorias não eram apenas fruto da imaginação. Elas estavam enraizadas no medo. O medo profundo e antigo de perder o controle. Assim como no passado, quando impérios caíam e revoluções surgiam, os rumores e as desconfianças se tornavam um combustível para o caos social. Mas agora, em vez de segredos sussurrados em tavernas, as conspirações eram gritadas aos 4 ventos, acessíveis a todos em um clique. Os falsos profetas, mencionados em tantas passagens bíblicas, reapareciam em novas formas. Alguns movidos pela crença de estarem alertando a humanidade, outros apenas sedentos por poder. Mas no meio desse turbilhão de informações, o perigo era claro. Como separar verdade de ficção? O impacto dessas narrativas era devastador. Comunidades inteiras se fragmentavam, famílias se dividiam e o senso de realidade começava a se distorcer. Para os cristãos, o desafio era ainda maior.
Como proteger sua fé diante de uma avalanche de teorias que distorciam até mesmo as Escrituras? No fundo, as teorias da conspiração revelavam uma verdade maior sobre a condição humana: nossa aversão à incerteza. O desejo de encontrar uma explicação, mesmo que fabricada, era muitas vezes mais reconfortante do que aceitar a complexidade e o mistério da vida. O som ensurdecedor de um terremoto reverberou pelo continente, deixando cidades em ruínas. Incêndios florestais consumiam hectares de terra e inundações devastavam populações. Em cada uma dessas tragédias, uma pergunta inquietante surgia nas mentes de muitos. Seriam esses desastres naturais apenas o ciclo usual da Terra ou um sinal de algo maior? A resposta para alguns estava inscrita nas páginas das Escrituras, especialmente no Apocalipse. Ao longo da história, a humanidade sempre olhou para a natureza com uma mistura de admiração e medo. Mas quando a terra tremia ou os céus se abriam em tempestades, muitos viam nessas catástrofes uma mensagem, um aviso divino. O Apocalipse falava de destruição parcial, de trombetas que desencadeariam a ira sobre a terra, e para alguns, esses eventos atuais soavam como ecos dessas profecias antigas. As mudanças climáticas, agora inevitáveis, eram interpretadas de várias maneiras. Cientistas apontavam para o aquecimento global, enquanto outros viam nas calamidades uma correção divina, uma espécie de julgamento. Afinal, quantas vezes na história Deus usou a natureza para divertir os homens? O mundo moderno, tecnologicamente avançado, muitas vezes despreza o poder imprevisível da natureza. Mas agora, diante de desastres consecutivos, a vulnerabilidade humana estava mais exposta do que nunca. O equilíbrio frágil da vida estava sendo testado. A humanidade, ciente ou não, estava sendo chamada a prestar atenção. O Apocalipse, em toda sua simbologia, carregava uma lição clara. Os sinais estão aí, mas a verdadeira questão é como respondemos a eles. Será que reconheceríamos a advertência antes que fosse tarde demais? O mundo observava atônito, enquanto uma doença invisível cruzava fronteiras, colapsava sistemas de saúde e forçava nações inteiras a se trancarem. A pandemia que assolava o planeta trazia consigo não apenas medo, mas também questões espirituais profundas. Para muitos, as pragas mencionadas nas Escrituras, desde as pragas do Egito até as pestes do Apocalipse, ressoavam de forma inquietante. Ao longo da história, as doenças sempre foram vistas como castigos divinos, advertências celestiais para o comportamento humano. A peste negra, por exemplo, devastou a Europa medieval e muitos acreditaram que era manifestação da ira de Deus. Agora, no século XXI, o cenário parecia se repetir, mas em uma escala global, e as pessoas se perguntavam: é este o início do fim? A Bíblia advertia sobre tempos de peste, onde a doença não apenas ceifaria vidas, mas testaria a fé dos sobreviventes. Para os cristãos, a pandemia não era apenas uma crise de saúde, era uma crise espiritual. Como manter a fé em meio ao caos? Como confiar na providência divina quando o mundo parecia desmoronar? A pandemia também trouxe consigo uma onda de teorias, bioterrorismo, conspirações sobre vacinas e um sentimento crescente de desconfiança em relação às autoridades. Mas para os que buscavam respostas espirituais, a chave estava na própria fé. Seria este um chamado ao arrependimento global? Um convite para o mundo voltar-se para Deus? No meio de tanta incerteza, a fé emergia como a âncora necessária. Não como uma fuga, mas como uma forma de enfrentar o que parecia impossível de controlar. Para os que acreditavam, a verdadeira batalha não era contra o vírus, mas pela alma. Nas profundezas da Bíblia, uma figura sinistra emergia nas profecias finais: o Anticristo. Um ser que encarnaria a maldade em sua forma mais pura, manipulando nações e desafiando o próprio Deus. Para muitos, ele era o epítome do mal, o arquiteto de um domínio mundial que levaria a humanidade à sua ruína. Mas quem ou o que exatamente era o Anticristo? Ao longo da história, incontáveis líderes foram rotulados como tal. De imperadores cruéis a ditadores modernos, o mundo já tentou colocar um rosto nessa entidade sombria. No entanto, o Apocalipse sugere algo mais profundo. Talvez o Anticristo não seja uma pessoa específica, mas sim uma manifestação de ideologias malignas, uma estrutura de poder que se alimenta do medo e da desinformação, corrompendo corações e mentes. A besta do Apocalipse, com seus múltiplos chifres e cabeças, era outro símbolo envolto em mistério. Muitos acreditavam que essa besta representava sistemas políticos ou regimes totalitários, mas o verdadeiro significado continuava a intrigar teólogos e estudiosos.
O que estava claro é que a batalha que ela traria não seria apenas física, mas espiritual. O mais assustador, porém, era a capacidade do anticristo de enganar. Nos textos sagrados, ele não viria como um vilão óbvio, mas como um salvador, seduzindo com promessas de paz e prosperidade. E é aqui que residia o verdadeiro perigo, sua habilidade de camuflar o mal sob a aparência do bem. Em tempos de incerteza, esse tipo de figura ou ideologia se tornava ainda mais atraente para uma população sedenta por respostas. A maior armadilha para os fiéis seria não reconhecê-lo até que fosse tarde demais. Em um mundo envolto em sombras de dúvidas e incertezas, a igreja se erguia como um farol de esperança. Mas à medida que as crises globais se intensificavam, muitos se perguntavam: qual é o papel da igreja nesses tempos de tribulação? As promessas feitas por Cristo sobre a resistência da igreja até o fim dos tempos ecoavam como uma fonte de consolo para os fiéis. Contudo, como a igreja deveria responder a um mundo cada vez mais dividido e assombrado pelo medo? A missão sempre fora clara: levar esperança e redenção em meio ao caos. Nos primeiros séculos do cristianismo, a igreja floresceu em tempos de perseguição e incerteza, trazendo mensagens de fé, paciência e perseverança. Agora o desafio parecia mais complexo. Com uma sociedade cada vez mais secular e desconfiada, como a igreja poderia continuar sendo a voz de Deus em um mundo surdo ao sagrado? O papel dos líderes espirituais nunca foi tão crucial. Pastores, padres e bispos tornaram-se guardiões da fé e, ao mesmo tempo, guias em um labirinto de desinformação e teorias conspiratórias. A igreja não podia simplesmente oferecer consolo, ela precisava oferecer clareza. E mais importante, precisava fortalecer a fé daqueles que começavam a duvidar. Em tempos de tanta incerteza, a unidade era a chave. Cristo havia prometido que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas essa promessa dependia da coesão entre os crentes. A oração coletiva, o apoio mútuo e a pregação da verdade eram as armas da igreja contra o medo que paralisava o mundo. No fim, a maior missão da igreja era lembrar à humanidade que, mesmo nas piores tempestades, Deus ainda estava no controle. Por gerações, teólogos, filósofos e líderes espirituais se debruçaram sobre uma questão intrigante. O Apocalipse deve ser interpretado de forma literal ou simbólica. Para alguns, as visões de João na ilha de Patmos descreviam eventos futuros reais e tangíveis. Para outros, suas palavras eram metáforas, mensagens divinas sobre a luta espiritual que cada cristão enfrentaria. O que estava em jogo era mais do que uma simples interpretação teológica. Era a própria compreensão do destino da humanidade. As imagens no Apocalipse, com seus monstros e destruições, são vívidas demais para serem ignoradas. As 7 trombetas, que trazem desastres em uma escala apocalíptica, pareciam corresponder a eventos que muitos testemunham hoje. Desastres naturais, pandemias e crises globais. Mas ao mesmo tempo havia a questão de até que ponto essas descrições deveriam ser levadas ao pé da letra. A escola milenista, por exemplo, viu o Apocalipse como um retrato simbólico da luta contínua entre o bem e o mal. Nesse cenário, os fins dos tempos não eram um evento singular, mas um processo em que cada geração enfrentava suas próprias batalhas apocalípticas. A questão central era: qual era o papel do cristão em meio a tudo isso? O tempo divino, diferente do tempo humano, não seguia as mesmas regras. Na eternidade de Deus, um dia poderia ser como 1000 anos, e o Apocalipse poderia estar em andamento há muito tempo. Para alguns, esse ponto de vista oferecia uma visão mais esperançosa. O Apocalipse não era uma sentença de destruição iminente, mas um lembrete constante de que o reino de Deus estava em movimento. Seja literal ou simbólico, uma coisa era clara: o chamado à vigilância e preparação era para todos os tempos. A Bíblia, em suas advertências sobre os últimos dias, fala repetidamente sobre falsos profetas, figuras enganosas que, em tempos de crise, surgiriam para distorcer a verdade, seduzir os incautos e espalhar a mentira. Hoje, com o poder das redes sociais e a disseminação de desinformação, essa profecia parecia mais real do que nunca. Mas como reconhecer esses falsos profetas? E como se proteger de seus enganos? Nas Escrituras, um falso profeta não é apenas alguém que mente. É alguém que se coloca como porta-voz de Deus, mas cujas mensagens são uma distorção da verdade. Esses indivíduos são perigosos precisamente porque parecem legítimos. Suas palavras muitas vezes ecoam sentimentos populares, suas profecias alimentam o medo, e antes que percebamos, milhões de pessoas já foram enganadas.
No mundo moderno, as trombetas desses falsos profetas soam através de vídeos virais, manchetes sensacionalistas e influenciadores digitais. Com um clique, teorias sobre o fim do mundo, conspirações políticas e crises fabricadas chegam às massas. E como saber o que é verdadeiro? O discernimento espiritual nunca foi tão essencial. A Bíblia oferece sinais claros para identificar essas figuras. Suas palavras trazem divisão, medo e desespero. Ao contrário, a verdadeira mensagem de Cristo sempre traz unidade, paz e esperança. Quando um profeta fala, devemos perguntar: suas palavras edificam ou destroem? Para os cristãos, a chave está na preparação e na vigilância. Estudar as Escrituras, buscar a comunhão com outros crentes e fortalecer a própria fé são as melhores defesas contra o engano. Pois, em última análise, os falsos profetas não podem prevalecer contra aqueles que conhecem a verdade. O fim dos tempos, seja ele literal ou simbólico, não é apenas um conceito distante nas Escrituras, é um chamado à ação. Em momentos de incerteza, o cristão é lembrado de que a preparação não é apenas para o futuro, mas para o agora. Pois a grande questão que o Apocalipse coloca diante de cada um de nós é simples: estamos preparados? E como devemos nos preparar? Primeiro, a preparação espiritual é a chave. A oração contínua, a leitura das Escrituras e a prática da caridade não são meros rituais, mas formas de fortalecer a fé diante das tempestades. Cristo nos advertiu para estarmos sempre vigilantes, pois não sabemos o dia nem a hora. Isso não significa viver em constante ansiedade, mas sim o estado de prontidão espiritual, onde a fé é inabalável, independentemente das circunstâncias. A preparação prática também tem seu lugar. Viver com sabedoria, ajudando os necessitados e sendo uma luz para os outros, são maneiras de mostrar que, em tempos de crise, o cristão é uma fonte de esperança. As Escrituras nos chamam a sermos bons administradores, não apenas de nossos recursos materiais, mas também do amor e da graça de Deus. Mas, acima de tudo, a preparação mais profunda é a transformação do coração. O Apocalipse, com todo o seu simbolismo e mistério, é um convite para refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Não se trata apenas de um fim, mas de um começo. O começo de uma vida vivida em total confiança em Deus. Ao compartilhar essa mensagem, o cristão cumpre seu papel, ajudando outros a encontrar o caminho. Pois no final, a verdadeira preparação para o fim dos tempos é viver plenamente o presente, com fé inabalável.